Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Mais um episódio, vamos dizer assim, da semana do servidor de arquivos na nuvem. Hoje nós vamos fazer meio que um bate-papo diferente. Nós contamos até com a presença aqui do Douglas, da Robortelli Pérez Advogados, é um cliente da Penso, é um cliente que está com a gente há um bom tempo e utiliza os serviços do Vbox. A gente vai mostrar um pouquinho do dia a dia, como é que foi o processo de implantação, quais eram os problemas que eles encontravam, e até tirar algumas dúvidas das pessoas que não sabem ainda se é o momento certo de migrar para a nuvem ou de utilizar um servidor na nuvem. Então, a gente montou aqui alguns objetivos. Só uma dúvida, pessoal, se vocês não estiverem ouvindo muito bem o que eu estou falando, por favor, me sinalizem aqui no chat que nós já tentamos dar algum jeito de arrumar. Legal. Pelo menos o pessoal está me respondendo aqui que está ok. Boa. Qualquer dúvida também, pode ir colocando aí no chat, que no final, se a gente conseguir, nós vamos responder. Estamos com uma agenda apertada do Douglas, mas é muito importante a presença dele. Mas como eu havia falado para vocês, nós temos 3 objetivos nessa apresentação. O primeiro objetivo é mostrarmos os problemas que a advocacia, que a Robortelli Pérez Advogados enfrentava. Então, o Douglas vai contar com um pouco mais de detalhe tudo o que acontecia no escritório nessa época. A gente vai passar por um processo de como é que foi esse processo da implantação do Vbox. Então, é comum de um problema que acontecia numa empresa, pode ser tanto uma advocacia quanto outro segmento ser comum com outras empresas, e o processo ser um pouco diferente. Ele vai falar um pouco do processo dele, mas que não pode fugir tanto, às vezes, de um cenário que vocês estejam passando ou um cliente de vocês estejam passando. E no final a gente vai bater mais sobre as vantagens que o escritório teve com o Vbox. Então, o Vbox ele oferece diversas vantagens, diversos benefícios, só que às vezes tem sempre aquela vantagem que, ajudou bastante o cenário que eles tinham. Ok? Bom, vou falar um pouquinho mais de mim agora, apesar que eu acredito que vocês já me conheçam, tanto pelos conteúdos, os e-mails que eu mando para vocês, os materiais que eu coloco no blog da Penso Tecnologia e no Migalhas. Meu nome é Thiago Meirelles, eu sou gerente de marketing da Penso Tecnologia desde 2016. Eu assumi toda a parte de comunicação e estratégia da empresa. Todos esses conteúdos que vocês estão vendo hoje, até os webinars, fazem parte do meu dia a dia. Então, alguns conteúdos é um pouco estratégico da empresa, outros são sugestões que nós recebemos. Até aproveito este momento que o pessoal tá aqui acompanhando comigo. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, tanto para o blog quanto para o webinar, fiquem à vontade para sugerir, que nós vamos trabalhar em cima disso. E isso é bom para a gente até porque garante um assunto que entregue valor para vocês. Não adianta a gente ficar pensando em diversos tipos de conteúdos aqui, às vezes, que não vão levar valor ou conteúdo importante para a empresa. Falando um pouquinho mais de mim, eu sou jornalista por formação, fiz minha graduação na Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo. Eu tenho um MBA, Master em Marketing e Comunicação Digital pela ESPM. Estou no marketing tem pouco tempo, são 7 anos somente, sendo que desses 7 anos, 5 são trabalhando na área de TI. Então, conheço bastante empresa, conheço muito sobre tecnologia, conheço alguns profissionais já. Isso me garante um respaldo para falar sobre esse cenário. Falar um pouquinho da Penso para vocês, que a gente fala muito sobre o Vbox, outras ferramentas, fizemos comparativos até, mas quem é a Penso? A Penso é uma empresa de tecnologia, nós estamos há 14 anos no mercado já, nós estamos hoje contando também com 150 colaboradores. Quando a gente começou, o foco principal dos nossos serviços era suporte técnico, suporte de TI.
Com o tempo a gente começou a enxergar uma oportunidade também com nuvem, oferecemos quase todos os nossos serviços hoje na nuvem, com o respaldo dos nossos especialistas, são especialistas que têm certificações técnicas. Então, todo profissional, quando ele entra na Penso, ele passa por um processo de treinamento para garantir excelência na entrega para os nossos clientes. Nossa nuvem hoje está distribuída em 2 data centers, um fica em São Paulo, o outro fica no Rio de Janeiro. Quando eu estava atualizando essa apresentação, eu achei interessante o que eu falei, eu quero o número exato de clientes que a Penso tem agora. Nós estamos com 499 clientes. Eu estou esperando o número 500, que vai ser um número muito importante, até pela escala de crescimento que a Penso vem passando ao longo dos anos e com a minha chegada também. 2 pontos que são importantes aqui nesse slide. Eu coloquei aqui que é o nosso SLA, então todos os problemas que os nossos clientes têm, que eles entram em contato com o nosso helpdesk, nós temos um tempo de atender e responder esses chamados muito bom, fora da curva hoje do que se encontra no mercado, 99,8% do nosso LA. E vou dizer que uma vez a cada semestre, se eu não me engano, ou trimestre, desculpa, nós fazemos uma pesquisa de mercado com os nossos clientes. É uma pesquisa até para entender como que está o nosso atendimento, se tem alguma coisa que tem que ser melhorada, ou alguma coisa que eles sintam falta que nós não estamos entregando. E hoje a gente tem 98% de satisfação dos clientes. O cliente hoje, quando ele entra na Penso, ele fica por muito tempo. Não somente com um serviço, às vezes, de suporte técnico, mas agregando valor cada vez mais com os serviços da nuvem que a Penso oferece. Bom, mas eu já falei muito de mim, falei muito da Penso, falei muito sobre os nossos objetivos, mas deixa eu deixar um pouco agora o Douglas falar um pouco dele também, falar um pouco do escritório, até porque é o que vocês querem ouvir, eu imagino, né? Tudo bem, Douglas? Tudo bom, e você, Thiago? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu sou graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, pós-graduado em Governança de Tecnologia da Informação pela Unisul. Tenho 15 anos de experiência na área de TI, sendo que desses 15, 11 trabalhando no Robortelli Pérez Advogados. Vamos falar um pouquinho agora do escritório, né? O escritório ele foi fundado em 1975 pelo Luiz Carlos Amorim Robortella e Luiz Fernando Amorim Robortella, referências aí no direito trabalhista. E esse ano o professor Antônio Galvão Pérez passou a integrar a nova identidade do escritório. A gente é especialista em direito do trabalho, empresarial, atuamos tanto no consultivo quanto no contencioso. E hoje o Robortella Pérez é considerado um dos mais admirados escritórios do país. Bom, tendo esse cenário, eu vou falar agora um pouco mais do VBox. Apesar de vocês terem ouvido bastante sobre o VBox durante essa semana, eu fiz um breve resumo do que é o VBox, afinal de contas. O VBox nada mais é uma solução corporativa para a gestão de arquivos em nuvem, que agrega mobilidade, colaboração e compartilhamento de arquivos de forma rápida, simples e segura. Nossa, é bonito de ouvir até, né, quando a gente fala assim, palavras bacanas, mas trazendo isso mais perto do nosso mundo, resumidamente é um servidor de arquivos na nuvem. As empresas possuem sempre aquele lugar onde armazenam os arquivos, as informações, tanto de usuários como informações corporativas. O modelo mais tradicional que eu posso citar para vocês é um servidor ou aquele computador robusto, que fica na empresa, no CPD, no data center, sempre fica num cantinho abandonado, que ninguém olha, ninguém presta atenção ou ninguém às vezes tem acesso, mas os usuários, quando eles costumam acessar esse servidor, eles costumam, na maioria das vezes, acessar por um mapeamento de rede. E aí as pessoas sempre acabam falando, salvei o meu arquivo na rede, salvei no C, salvei no E, no F, na pasta do administrativo. E eles estão salvando esses arquivos todos no servidor de arquivos da empresa, que está no ambiente local.
O VBox ele vai possuir praticamente os mesmos recursos, só que com outras vantagens. Mas eu não quero deixar essa apresentação muito comercial. Então eu separei 4 dessas vantagens, só 4, tá pessoal? Dessas vantagens para falar um pouquinho com vocês. A primeira delas é a alternativa para anexos grandes. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta aqui, de empresas que têm que compartilhar às vezes um arquivo, um documento, muitas vezes são imagens ou até vídeos com outras empresas e não conseguem encaminhar isso por e-mail. Vão tentar enviar esse documento pelo e-mail e acaba recebendo uma resposta que o arquivo é muito grande e você não consegue enviar. Aí já começa a gerar aquela dúvida, poxa, vamos mandar por um pendrive, vamos subir esse arquivo ou esse documento em algum site da internet. Todas essas alternativas de envio são possíveis, só que não são seguras. O VBox hoje ele conta com essa alternativa que faz com que você compartilhe esses documentos de forma segura. Então você consegue colocar o seu arquivo num ambiente totalmente seguro, que é o ambiente que vai estar o ambiente do VBox, e você consegue indicar se eu quero que esse arquivo seja feito o download somente uma vez, eu quero que eu receba alguma informação de que foi feito um download desse arquivo, eu quero que esse arquivo seja feito download somente por tais pessoas. Então, para as pessoas que querem compartilhar esses anexos grandes, às vezes do e-mail, que não conseguem, o VBox consegue ajudar e muito. Na parte de acesso seguro e rápido aos arquivos, eu gosto de frisar muito a parte estratégica desse benefício. Eu particularmente, tá? Eu trabalho com informações que outras pessoas às vezes não podem ter nenhum tipo de acesso. É o lado estratégico da empresa. Assim como eu sei que outros departamentos têm lá os seus segredos, vamos dizer dessa forma, tá? E o vazamento desse tipo de informação traz problema para a empresa. Problemas que ninguém consegue mensurar. Digamos que vaze uma folha de pagamento, por exemplo, do administrativo para toda a companhia. As pessoas vão ter acesso a salários, ou às vezes do RH você sabe quem está chegando ou quem está saindo. São dados muito importantes dentro de uma empresa que não podem ser vazados. Nesse ponto, o VBox consegue ajudar. Fora ameaças virtuais. Por exemplo, a gente está sempre falando aqui de ransomware. Ransomware para lá, ransomware para cá. Não só na Penso, mas na mídia. A imprensa toda fala sobre ransomware e muitas empresas estão sofrendo por isso. Quando a empresa é infectada, o VBox consegue restaurar a última versão de cada arquivo. E assim, nenhum dado é perdido. Isso garante, sem sombra de dúvidas, não somente o sono do dono da empresa, do executivo da empresa, mas também da parte de TI, que não vai ter problema de subir nenhum tipo de arquivo. Frente à mobilidade e produtividade, isso eu acho que é muito simples e é meio que comum hoje dentro das empresas, que a nuvem vai fazer toda a diferença. Vou falar novamente sobre o meu cenário. Eu levo muitas das vezes o notebook da Penso para minha casa. Tem sempre um trabalho que ficou faltando ou alguma urgência que eu tenho que resolver. Tudo que eu levo para minha casa, todos os arquivos que eu tenho na Penso hoje, vamos pensar dessa forma, na minha casa eu vou conseguir acessá-los, vou conseguir editá-los, vou conseguir salvá-los e trabalhar normalmente. Então eu consigo fazer, nada me impede que eu faça o meu trabalho fora da Penso. Se no dia seguinte eu tiver algum tipo de problema que me impeça de vir para a Penso, não tem problema, eu consigo fazer home office da mesma forma. Isso ajuda muito as empresas, pois às vezes uma queda de energia impede que os funcionários acessem os arquivos na empresa, são obrigados a ir embora, vão para casa, o dia está perdido
com a nuvem você consegue, poxa, acabou a energia aqui, bom, tudo bem, sem problemas. Eu vou para um café na esquina, abro meu notebook e continuo meu trabalho, eu vou para minha casa e continuo meu trabalho, de forma tranquila. Fora que, se acontecer algum tipo de problema com meu computador, eu consigo simplesmente pegar um outro computador, efetuar o download de todo o material que eu tinha no meu VBox e trabalhar normalmente também. Já aconteceu algumas coisas, algumas vezes, de eu não estar totalmente preparado para uma apresentação em um fornecedor ou um cliente. Eu não preparado, eu esqueci o notebook e eu consegui, pelo meu celular, acessar as informações, mostrar para o cliente normalmente. Então isso me deu muita mobilidade, me permite que eu consiga fazer meu trabalho normalmente. A parte de colaboração entre clientes e a equipe, eu acredito que é um ponto fundamental também, devido ao fato de você conseguir trabalhar simultaneamente. Eu estou trabalhando num arquivo, meu parceiro está trabalhando num outro arquivo, salva, eu consigo acompanhar, eu consigo compartilhar, isso ajuda muito, e eu penso que é uma parte importante e tem muito também a ver com a produtividade. Chega dessa parte comercial, vamos falar um pouco mais sobre os problemas. Douglas, esses problemas foram problemas que eu acredito que são comuns nas empresas, nas advocacias no caso, mas você até colocou como um ponto que aconteceu com vocês. Você pode falar um pouquinho deles? Claro, posso sim. A gente sempre teve problema de armazenar muitos documentos na rede. Então, os backups sempre foram crescendo, só que mesmo com esses backups a gente não tinha esses documentos com alta disponibilidade. Tinha eles disponível para acesso externo. Então, sempre teve o risco de dar um problema no servidor físico e ter esse backup em um outro lugar, só que para restaurar o volume que a gente tem de dados, poderia demorar aí de 2 dias a 1 semana restaurando dados. Então o VBox de imediato ele já solucionou esse problema. Foi após a implantação, o servidor poderia cair, a internet poderia cair, poderia acontecer qualquer coisa, a gente ia ter acesso a esses documentos fora do escritório, que é o que você disse também sobre mobilidade. Então o advogado ele foi para audiência, só que ele trabalhou da casa dele no projeto. Chegou na audiência, ele estava sem o documento dele, ele acessa o computador lá e ele pode ler o conteúdo para apresentar para o juiz numa sustentação oral, por exemplo. Ele não precisa ter esse documento físico mais na mão dele. Sem falar que com isso, com o VBox trabalhando junto com o nosso sistema jurídico, subindo esses documentos, a gente também disponibilizou tablet para todos os advogados. Então, os advogados já vão na audiência com o tablet, com a peça na mão. Se eles saem de lá e precisam fazer alguma anotação, já salva diretamente no nosso servidor interno. Fora o acesso de alta disponibilidade dos documentos, ainda ajuda muito a equipe interna de TI. A gente já pegou casos do advogado apagar um documento que ele está trabalhando e está com muito documento aberto, ele vai lá, apaga aquele documento. Por mais que a gente tenha algumas redundâncias dentro do Windows, de cópias seguras configuradas nos servidores, a gente tem certeza que essa versão vai estar lá no VBox, porque é uma replicação em tempo real. Então, o advogado apagou, normalmente, se eu olho o cenário do pré-VBox, eu lembro que quando o advogado apagava, realmente acendia uma luz vermelha. Hoje, quando o advogado apaga esse documento, a gente finge que está nervoso com a situação, mas a gente tem certeza que esse documento está disponível lá no VBox para restauração. Então, ajudou muito a gente, inclusive com essa parte de atendimento ao usuário, de ser imediato ali no atendimento, de ter o documento na mão. Quando a gente fala sobre o VBox, para alguns profissionais de TI, podem imaginar que seja um cenário simples para implantar. A gente vai mostrar que é simples. Para alguns outros profissionais, às vezes tem muito compliance, que a gente entende e faz parte também.
para outras pessoas que são mais céticas, poxa, mais nuvem, acho que não vai dar certo aqui na minha empresa. Eu quis colocar esse cenário da parte da implantação, até para ver como não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Foi feito um estudo, foi feito todo o trabalho para entrega. Você pode falar um pouquinho mais para a gente como é que foi, Douglas? Claro, foi até bom você tocar nesse assunto, porque sempre fui muito cético com a nuvem, sempre tive muita restrição de usar a nuvem. Inclusive, quando a Penso veio mostrar o VBox, não acreditei que funcionaria da maneira que foi mostrada. Imaginei que fosse realmente uma propaganda de um serviço muito próximo com o Google Drive, o OneDrive da Microsoft. Achei que era o mesmo nível de serviço sem a qualidade que a gente tem hoje. Então, assim, a implantação, a gente primeiro sentou junto com a equipe técnica, desenhou o nosso ambiente, viu quais eram os servidores e os documentos que a gente queria que replicasse para a nuvem. Encontrou um melhor desenho que foi trabalhado no modo híbrido, que os dados são salvos no nosso servidor interno e replicados para o VBox. Hoje, poucos usuários têm acesso a salvar direto no VBox, mas isso está mudando, porque a gente já está com um projeto bem bacana de dedicar todos os dados 100% no VBox. Hoje ele trabalha de modo híbrido, então a gente salva no servidor e ele replica lá para o servidor na nuvem com alta disponibilidade. A gente escolheu um servidor mais simples, que tinha um volume um pouco menor, e ficou fazendo um teste durante uns 15 dias, ajustes, permissões, alinhando tudo baseado nesse servidor. E durante esse processo a gente foi ganhando maturidade para poder implantar no escritório todo, e nos principais servidores e nos principais serviços. Durante esse tempo de implantação e ajustes, a gente já aproveitou para organizar os grupos, as permissões, documentações do sistema, instalações dos tablets, comunicação para os advogados, explicando como a ferramenta funcionava. Então já estava ali em ambiente de homologação e já preparando todo o campo para poder implantar. E isso foi ali durante uns 15 dias, esse processo. Foi bem rápido, é uma ferramenta muito simples. E depois que a gente preparou a casa nesses 15 dias, foi mais uns 15 para implantar no escritório todo, ou seja, o processo de implantação foi de um mês e meio ali no máximo, já com todos os nossos dados em alta disponibilidade e super seguro, que era o objetivo inicial do projeto. A implantação foi um sucesso. Ah, legal. Então, um mês estava praticamente tudo implantado. Um mês praticamente tudo implantado. Já aprendemos muito. Como nosso ambiente tinha muita peculiaridade, o time da equipe técnica Penso também aprendeu muito com o nosso ambiente. Nós aprendemos muito nesse processo de trocar muitos e-mails e muitas ligações durante o dia, que foi esse um mês aí de ajuste para estar funcional há muito tempo. Legal. Eu posso até me complicar com uma pergunta dessas, mas poxa, implantou um mês, os usuários sofreram com o VBox, tiveram algum tipo de dificuldade, ou eles começaram a navegar normalmente no ambiente Windows e nem percebiam que estavam na nuvem? Nem percebiam que estavam na nuvem. Legal. Nem sabiam disso. Perfeito. Bater um pouco sobre as vantagens, apesar da gente sempre falar nos problemas, a gente estava sempre apontando já quais foram as vantagens que ia acontecendo, mas às vezes sempre escapa uma ou outra, que é bom a gente frisar agora. Se você conseguir contar pra gente. Claro. A principal vantagem que eu falei foi de você ter uma replicação em tempo real do seu documento. Então você acabou de preparar um documento lá que você levou 5 horas na elaboração dele, ele já subiu, já está na nuvem. Se pegar fogo no escritório, se hackearem, o que você falou do ransomware, se tiver um ataque em massa, qualquer coisa que possa acontecer, esse documento já está disponível para você ir para casa e poder acessar, ou poder ir para o fórum e acessar esse documento e concluir esse trabalho. Essa foi a primeira grande vantagem aí, que já vai de encontro com a outra, que é acessar os documentos também de qualquer lugar.
você tem essa redundância. Ajudou muito a desenhar um novo projeto de home office. O nosso projeto de home office hoje, eu vou fazer um resuminho bem rápido porque acaba fugindo um pouco do VBox, mas é um projeto também junto com a Penso. Hoje os advogados, eles acessam um servidor remoto para poder usar as nossas ferramentas. O novo desenho que já está sendo implantado para alguns advogados que estão fazendo esse piloto, eles têm tudo configurado no notebook deles, inclusive o VBox. Então eles não acessam mais o escritório, eles trabalham no notebook deles, com a internet de onde eles estiverem, sem conectar no servidor Robortella para poder logar. Eles já têm acesso ao sistema jurídico, acesso ao e-mail e acesso aos documentos, tanto do sistema jurídico quanto da rede, via VBox. Então, ajudou a gente a desenhar esse projeto de home office que tudo indica que na virada do ano aí ele já entra em vigor. E o mais importante para a gente de TI, né, eu não me preocupo mais, essa é a grande verdade. Eu não tenho mais insônia por causa de servidores e por causa de dados. Tenho sim um controle rígido de backups, todo dia tenho que validar backup, a gente tem uma equipe bem preparada para todos os problemas técnicos, mas é o que eu falei, a gente recebeu uma ligação do usuário falando que o arquivo sumiu e que estava ontem na pasta dele, por fora a gente pode até esboçar uma certa preocupação, mas com o VBox a gente tem essa tranquilidade de que está na nuvem. Perfeito. Você consegue imaginar hoje o cenário da Robortella sem o VBox? Não. Inclusive é engraçado porque muitas pessoas, clientes, parceiros, falam, usa a ferramenta gratuita para enviar dados. Cara, isso é um processo sigiloso, você não pode usar essa ferramenta. Eu pareço que eu sou do marketing da Penso, né? Porque eles falam assim, e qual que é a solução? Eu falei, VBox. É o VBox, usa o VBox porque ele é seguro, você envia, consegue inclusive saber quem fez download daquele arquivo. Você coloca o tempo que ele está disponível. Tudo bem, muitas ferramentas hoje fazem isso, mas a gente tem certeza que está numa empresa nacional e que a gente tem um acesso. Inclusive eu fico perto da Penso, a gente veio gravar aqui, e esse acesso é muito próximo. Não está em qualquer servidor, está num servidor aqui no Brasil, que a gente conhece data center, é bem tranquilo. É o dormir tranquilo. É o dormir tranquilo. Bom, todas as apresentações, pessoal, nós estávamos fazendo um esquema de perguntas. Eu vi que nós recebemos bastante perguntas. Eu não consegui acompanhar tanto quanto eu acompanhei as outras em tempo real, até porque nós tínhamos outras pessoas que estavam apresentando e eu ficava mais na parte da moderação. Dessa vez eu estou acompanhando aqui por um outro monitor. Eu vi essas perguntas e está chegando mais perguntas. Eu acho que é importante, é legal isso. Só que a gente tem um pequeno problema hoje. Eu já não sei nem como agradecer o Douglas por ele estar participando. Ele falou até para mim que a agenda dele estava corrida hoje. E ele disponibilizou esse tempinho para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho mais como que é o dia a dia da Robortella e falar como o VBox ajuda eles. Só que eu tenho que liberá-lo, que ele está em alguns projetos e tem algumas reuniões importantes. O que eu fiz? Vocês já têm o meu contato, eu imagino, vocês recebem meus e-mails todos os dias até para falar sobre as próximas palestras, mas temos o contato também do Douglas aí, caso vocês precisam trocar uma ideia ou tirar alguma dúvida do dia a dia deles. E aí eu estou falando que a Penso já vai ter nada a ver, totalmente direto com o cliente. Você pode tirar todas as dúvidas, perguntar sobre o nosso suporte, perguntar se o nosso ambiente tem toda essa disponibilidade, se o VBox funciona ou não funciona, que o Douglas pode tirar essa dúvida para vocês. De qualquer maneira, vamos encerrando aqui. Amanhã, nossa última apresentação, nós vamos falar sobre ransomware. Eu agradeço a presença de todos, obrigado mesmo pela participação. Douglas, muito obrigado pela presença aqui hoje. Agradeço, Thiago. Obrigado a todos. E sintam-se à vontade. Se tiver alguma dúvida, inclusive se quiser conhecer nosso ambiente, é só me mandar um e-mail, a gente pode combinar. Perfeito, hein? Isso aí eu não sabia. Ganhei um bônus com o Douglas aqui. É isso, pessoal. Nos vemos amanhã.
Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem por e-mail ou para o Douglas. Fechado? Um abraço!